Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula do Metáfora Cursos Livres. Essa nossa aula tema de hoje é empréstimos, contabilização de empréstimos. Bom, o nome empréstimos, né? Vou só passar mais um slide rapidamente pra gente. O nome empréstimo é muito sugestivo, né? A gente já sabe que o empréstimo é uma modalidade, é uma operação que basicamente tem duas participações. De um lado eu tenho uma pessoa, um agente, uma empresa que é superavitário e que está concedendo um crédito, e do outro eu tenho muito pelo contrário, um tomador de crédito. É uma instituição, na verdade é um tomador de crédito que pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, que vai precisar, enfim, deste recurso. Sempre eu tenho esses dois agentes, um agente que é superavitário e um outro agente que é o agente deficitário. O agente superavitário empresta esse recurso e ganha os juros, geralmente os juros com isso. E por um outro lado, eu tenho o agente deficitário que paga esses juros num montante que vale a pena para que ele consiga operacionalizar, enfim, as suas necessidades, as suas demandas financeiras aí. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai entender um pouquinho sobre a contabilização, sobre a introdução o tratamento, introdução, a aplicação dos conceitos de empréstimo. Então você já deve estar notando o que está aparecendo aqui para você aqui abaixo, todo o timeline dessa aula, tá? Então a gente está dividindo esse timeline tópico por tópico. Se você quiser avançar, olha, eu quero ir para o tópico X ou tópico Y, você pode avançar esse vídeo e acelerar com certeza a duração dessa aula para ir no tópico que você precisa. Mas a gente costuma sempre dizer para os alunos que é muito importante, que oportunamente, que vocês assistam a aula inteira para ter uma maior absorção do conteúdo. Tudo bem, pessoal? Olha só, onde a gente vai agora? Já que você já está vendo o timeline, a gente já migrou para o conteúdo programático, vamos debater rapidamente aquilo que a gente vai conversar ao longo dessa aula. O que nós temos aqui? Nós temos as discussões iniciais, os nossos aspectos introdutórios de discussão. Vou só escolher uma corzinha bonitinha aqui pra gente. Os aspectos introdutórios de discussão. A gente vai trabalhar os principais aspectos, os principais conceitos que tangem os empréstimos. Tem coisas interessantes para a gente debater sobre isso. Vamos entender também qual é o procedimento de contabilização, porque a gente precisa saber disso, né? Aonde eu debito, aonde eu acredito, qual é o efeito dos juros, qual é o efeito do empréstimo, e no momento em que eu adquiri o empréstimo, e no momento em que eu pagar o empréstimo, como que nós vamos trabalhar isso, né? Juros antecipados de operações convencionais. Nós temos algumas operações em que a empresa contrai o empréstimo e já tem um desconto desses juros antecipadamente. E já tem outras operações que são as mais convencionais, em que não há o desconto dos juros imediatamente. Mas a gente já tem uma apropriação que é muito importante a ser considerada de juros por competência. Nós vamos entender um pouquinho também sobre os razonetes e para quem quiser acompanhar as nossas referências puras, as nossas referências genuínas, é muito importante que vocês acompanhem essa aula juntamente com o CPC 20, que trata especificamente de empréstimos. Tá bom, pessoal? Principais conceitos sobre empréstimos. O que a gente precisa entender agora para conseguir depois compreender também as contabilizações? Olha só, custos de empréstimos. O que são custos de empréstimos? Bom, o empréstimo ele representa o quê? Ele tem mas ele tem algo a se considerar que é o custo do dinheiro. Os juros é o custo do dinheiro, porque quem emprestou vai querer receber esses juros. E quem tomou o crédito vai ter que pagar efetivamente estes juros, entende? Então nós temos aqui, custos de empréstimo são considerados. Quais são os custos? São os encargos financeiros que são calculados com base no método da taxa de juros. Olha, então esse empréstimo que foi contratado, ele vai ter uma incidência de 10% ao ano ou 5% ao mês de juros. Então, com base nesse montante que foi emprestado, é feita a capitalização dos juros. Tudo bem? Encargos financeiros relativos a arrendamento mercantis financeiros é basicamente a mesma coisa, mas de uma outra forma associada para arrendamento, tá? Mas de forma geral, esses encargos financeiros em arrendamentos mercantis são basicamente juros, tá? Eu tenho variações cambiais decorrentes de empréstimos em moeda estrangeira. Por que a gente fala de variação cambial? Porque, por exemplo, eu fiz um empréstimo de $1. Então, quando esse dinheiro é remetido para o Brasil, eu tenho, por exemplo, dólar de 1 para 1. Mas, pessoal, o que pode acontecer? O dólar pode variar para mais ou para menos. O dólar foi para R$4. Então, eu não vou só pagar os juros, eu vou pagar, além dos juros,
a minha diferença de variação cambial, que também vai ser considerada como um encargo financeiro, que vai como despesa financeira lá para o resultado. Isso a gente não pode esquecer. Tá bom? Continuando as nossas discussões, olha só, faz sentido a gente falar de dois tipos de operação de empréstimo. O primeiro tipo é uma operação convencional. A gente menciona isso logo no início da aula. E além disso, eu tenho operações que são em que existem juros que são cobrados por antecipação. Você nunca viu, por exemplo, uma modalidade de empréstimo em que você, por exemplo, captou 50 mil reais e o banco, ao invés de te depositar na conta 50 mil reais, ele te deposita, por exemplo, 40 mil reais. Então, essa diferencinha são 10 mil reais, certo? Só que isso já é juros do período. Olha só, o banco já descontou, ou a instituição financeira, enfim, já fez o desconto desses juros imediatamente. E esse empréstimo vai ter um prazo, uma durabilidade. Por um outro lado, não. Eu tenho as operações que são convencionais em que eu faço a captação, por exemplo, de 50 mil reais e o banco deposita 50 mil reais na minha conta. E aí, mês a mês, ou dependendo da modalidade de capitalização desse empréstimo, que pode ser semanal, bimestral, trimestral, semestral, enfim, geralmente a gente vai considerar sempre mensal, porque é mais simples a gente entender, apesar dos efeitos contábeis ser sempre os mesmos, a gente faz a capitalização, o cômputo desses juros, em geral, a cada mês, os juros a gente joga no resultado e vai corrigindo a conta de empréstimo e assim sucessivamente. É simples, o que a gente tem que entender neste caso é que eu tenho basicamente dois tipos de operações por empréstimos. Vamos lá, pessoal. Vamos então fazer uma contabilização agora, um exemplozinho bem simples de uma operação convencional. Vocês vão ver que quando eu for falar ao longo desse enunciado sobre o evento em que nós estamos tratando, vai ser muito tranquilo e vocês vão perceber que é muito comum acontecer esse tipo de operação. Então vamos lá. Uma empresa captou recursos, então eu estou do lado da empresa que vai tomar o crédito, porque nessa disciplina que nós estamos trabalhando é sempre o tomador. Eu não estou do lado do banco, eu estou do lado da empresa, geralmente a empresa que está recebendo o recurso do banco, a empresa que efetuou a operação de crédito. Então o que nós temos aqui? Uma empresa captou recursos no total de 100 mil reais. Então ela falou, banco, eu quero dinheiro, preciso de 100 mil reais. Fechou um contrato de crédito, uma operação de crédito com o banco. A gente não sabe exatamente que operação que foi essa. Vamos falar de empréstimo, tá? Não sei a modalidade específica. A serem pagos em duas parcelas de 55 mil reais. Ou seja, 55 mais 55, a pessoa vai pagar, né? A pessoa jurídica vai pagar 10 mil reais de juros. Mas aí tem alguns detalhezinhos que a gente tem que entender. Considerando o IOF de 500 reais, realize as contabilizações desta operação. Então vamos lá. A empresa captou 100 mil reais e vai pagar duas parcelas de 55. Como que isso ficaria? Como que a gente vai entender? Olha só. Na contratação, portanto, do empréstimo, porque eu tenho momentos diferentes. Contratei o empréstimo, vai cair o dinheiro na minha conta. Como que ele cai? Eu vou debitar bancos e caixas. Entrou na conta, simples assim. Por que eu estou depositando 99.500 no débito? Porque eu tenho um IOF de 500 reais. E o fato gerador do IOF é a transação de caixa. Então já vai cair, o IOF já é despesa daquele mês, porque houve a transação de caixa, e vai cair só o líquido de IOF na minha conta. Eu precisei de 100 mil, o banco me emprestou 100 mil. E 500 ele reteve para mandar para o governo, porque o IOF é uma taxa que o banco simplesmente faz a captação, não tem nada a ver com a operação do banco. Então entrou no meu banco 99.500, é um débito. Eu vou debitar também, mas não no ativo, vou debitar no meu resultado a minha despesa com o IOF, exatamente no valor de 500 reais que nós vimos enunciado. Portanto, eu tenho 100 mil reais aqui no meu valor de débito. Simples assim. E agora eu tenho meu crédito. Bom, eu não fiz um empréstimo. Empréstimo numa conta do passivo, não é uma obrigação da empresa? E qual é o valor? O valor é 100 mil reais. Portanto, eu faço um crédito numa conta do passivo no valor de 100 mil reais. Simples assim. Como que fica o efeito lá no meu balanço patrimonial? Bancos e caixas, 99.500. Ativo. Empréstimos, 100 mil reais. Exatamente aqui no meu passivo. Mas, Leandro, não bateu o ativo com o passivo? Bateu.
O fato é que eu tenho R$500 aqui, que na verdade seria um prejuízo e seria redutor dessa conta aqui lá no PL. A gente não está preocupado agora em fazer o balanço bater. A gente está preocupado agora em mostrar para vocês aonde debita e aonde acredita. Portanto, eu faço um débito aqui, ó, exatamente desse lado, faço um crédito aqui e um crédito aqui. Lembrando que a soma dos débitos tem que ser a mesma coisa da soma dos créditos e assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal? Só que passou um mês, vamos supor que eu fiz esse empréstimo lá em janeiro. Lá no dia 1º de janeiro eu fiz essa contabilização que vocês estão vendo aqui, tá? Na contratação, na aquisição do empréstimo. Só que passou janeiro, pagando ou não a parcela, eu tenho o quê? O aluguel do dinheiro, que são os juros. Os juros, eles vão incidirem independente do pagamento da parcela. Aqui vai coincidir que eu vou pagar uma parcela com o valor principal mais juros. Mas mesmo que eu fosse pagar esse empréstimo daqui a um ano, a minha taxa é, por exemplo, 10% ao mês, todos os meses eu corrijo o meu empréstimo colocando despesas de juros lá no resultado contra passivo, empréstimos, crédito lá no meu balanço patrimonial. Simples assim. Então vamos ver. Contratei um empréstimo, fiz esses lançamentos. Passou um tempo, eu tenho que fazer o quê? A contabilização dos juros, porque passou um mês, eu não tenho R$10.000 no total. 5.000 é no primeiro período de 30 dias. Então o que eu tenho aqui? A apropriação de juros apenas. O que eu vou fazer? Eu vou lançar débito, despesas de juros, lá no meu resultado, R$5.000. Tudo bem? E crédito, empréstimo, lá no meu passivo de R$5.000. Ou seja, eu aumentei o meu passivo em R$5.000, porque eu devia lá no passado R$100.000. Se eu for pagar esse empréstimo agora, não é mais R$100.000. É R$105.000. Então, eu sempre estou corrigindo lá no passivo o meu valor do empréstimo e a contrapartida dessa correção é despesa de juros lá na DRE, lá no meu resultado no valor de R$5.000. Debitei aqui, creditei aqui. Exatamente assim. Continuando. Paguei a primeira parcela. Opa, se eu paguei a primeira parcela, eu deixo de dever uma parte daquele empréstimo que está computado lá no meu passivo. Quanto que é o valor da minha primeira parcela? R$55.000. Eu tinha R$105.000 lá no meu passivo, eu vou tirar 55, porque era 105, tirei 55, que é o valor da minha primeira parcela, está no enunciado, sobrou R$50.000 lá no empréstimo. Então o que eu faço? Eu debitei porque empréstimo é uma conta credora do passivo, uma obrigação, eu debito para diminuir o valor dela, no valor de R$55.000. Ah, Zé Leandro, mas está misturado? É a parcela. Dentro da parcela tem valor principal e juros. Eu simplesmente dou baixa nisso no passivo, que é o que eu estou pagando. E crédito, simples assim, lá em bancos e caixas. Vai sair esse valorzinho, tinha um valor X lá no meu caixa, que era um valor ilustrativo no início do exercício, vai sair R$55.000 do meu caixa e vai sair R$55.000 lá do meu passivo. Portanto, eu tenho agora um saldozinho de empréstimo somente de R$50.000, tá? Depois vai haver mais uma apropriação de juros de R$5.000 no próximo mês. E esse 50, portanto, vai para 55. Depois eu dou uma baixa e a gente mata. Simples assim. Então, é assim que exatamente que funciona. A gente só viu o pagamento da primeira parcela aqui e o cômputo do primeiro juros. Para a gente encerrar isso agora, no próximo mês eu teria mais um cômputo de juros, tá? E depois eu teria mais uma quitação de parcelas. Aí eu encerraria a minha operação. Agora a gente vai fazer uma operação muito parecida, só que ela tem algumas diferenças, que é os juros por antecipação. Notem que na operação anterior eu captei 50, recebi 50. Ou captei 100, recebi 100. Mas qual foi a diferença? A diferença básica, na verdade, era 100, né? A diferença era básica por quê? Porque caiu a diferença na minha conta e essa diferençazinha era IOF. IOF não tem nada a ver. IOF o banco tira de mim e repassa lá para cima para o governo, tá? Agora, aqui neste caso, o banco não está simplesmente tirando o IOF. Ele está tirando o IOF, ele está tirando todos os juros do período. Só que todos esses juros, os juros não é o aluguel do dinheiro? Os juros é o aluguel do dinheiro. Se eu tenho uma operação para 6 meses, o banco me tirou todos os juros agora, faz sentido, é uma modalidade de operação. Só que não posso dizer que tudo que ele tirou agora é despesa de juros. Isso aos poucos vai ser despesa de juros, porque eu tenho todo o período. Então a gente vai ter que fazer um tratamento especial. Eu vou jogar uma conta redutora do meu passivo e depois eu vou simplesmente transferindo isso para o meu resultado conforme passar o tempo. Simples assim. Então vamos lá.
quando uma operação de empréstimo já é realizada com valor de juros descontados, tudo de uma vez por todo o período da operação, nós temos uma contabilização completely different, completamente diferente. Ou seja, vamos lá, o mesmo caso anterior que nós fizemos de empréstimo de 100 mil reais, só que o banco está me liberando 90 mil reais. Não estou falando de IOF, estou dizendo que os juros do período vai ser 10 mil reais e o banco já me liberou tudo agora, tá? A amortização, eu vou pagar duas parcelas de 50 mil. O banco me liberou 90 e eu pago duas parcelas de 50. Eu mato 100, tendo os 10 efetivamente de juros. Como seriam os lançamentos contábeis? Quais são os efeitos que nós vamos ter neste caso no balanço patrimonial? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá? Na contratação do empréstimo, debitei bancos e caixas o valor do meu empréstimo. O valor que caiu. 90 mil reais. Débito para fechar os 100 mil reais, juros a transcorrer. Essa continha de juros a transcorrer, olha só o nosso desenho no balanço patrimonial. Ela é uma conta redutora do passivo, devedora, para fechar exatamente os 100. E eu tenho um crédito e empréstimo no meu passivo no valor de 100 mil reais. Notem que fechou 100, tudo bem? Entrou 100 no meu banco, 100 no meu empréstimo e essa contazinha redutora aqui de juros a transcorrer, que aos poucos a gente vai migrando ela para minha DRE. Simples assim. Continuando, na apropriação de juros lá no final do mês, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele saldozinho que tinha de 10 mil reais na conta de juros a transcorrer, que é uma conta devedora no passivo, porque ela é redutora. Eu credito ela para diminuir e debito lá no resultado. Mandei lá para o resultado esse meu efeito. Então, o que eu fico lá? Débito, juros, tá? Juros de empréstimo lá no meu resultado, despesas de juros, encargos financeiros, enfim, valor de 5 mil reais. E crédito, juros a transcorrer no passivo. O que eu faço? Eu diminuí essa conta, porque ela era devedora, eu fiz um crédito nela. Tudo bem? 5 mil reais. Eu tinha, portanto, um saldo de 10 que ficou 5 aqui. E mandei, ó, parte daqueles 10 que estavam aqui como despesas de juros lá no meu resultado. Tudo bem? Continuando, pessoal, vou pagar o meu empréstimo agora. Bom, como que eu vou fazer para pagar meu empréstimo? Simples assim. Qual é o valor? Primeira parcela, 50 mil reais. Vou fazer o quê? Um débito na conta do meu empréstimo, porque eu deixo de dever empréstimo uma conta do passivo, portanto, credora, representando a minha exigibilidade. Eu debito essa conta para diminuí-la. O valor de 50 mil reais, que é simplesmente o valor da minha parcela. Gente, acreditem, tá escrito parcela aqui, não parada, tá bom? Crédito, bancos e caixas. Por quê? Porque esse valor saiu do meu banco e caixa. Valorzinho, 50 mil reais. Depois vai haver a mesma coisa, uma apropriação de receitas, de despesas de juros. Eu vou passar esses mesmos juros a transcorrer lá para o resultado, vou ficar só com um saldozinho de empréstimo de 50 mil reais e faço novamente uma contabilização idêntica a essa e mato o meu empréstimo. Tá bom, pessoal? Bom, agora a gente vai fazer mais algumas operaçõezinhas para ver se você que está aí em casa entendeu exatamente, em casa ou qualquer lugar que você estiver, se você entendeu os procedimentos para a gente fazer corretamente as contabilizações, tá bom? Vamos lá, vamos analisar esse exemplozinho aqui mais uma vez, só que agora um outro diferente, tá? Encargos financeiros e montantes para pagar são definidos no início. Tá? É uma operação de empréstimo convencional, só que a gente vai inserir alguns razonetes para vocês, vai ficar mais interessante. Então, data de operação, aconteceu 1/1 de X3. Valor da operação, principal, 20 mil reais. Vai vencer lá no dia 28/2, então vai passar janeiro inteiro, fevereiro inteiro, e o cliente vai pagar numa única parcela. Taxa de juros, 6% ao mês. Despesas bancárias do início, que pode ser, por exemplo, taxa de abertura de crédito, a gente vai descontar 500 reais. Isso aqui compõe minha operação. Como que vai ser então, portanto? Tô grosso com essa lousa, né? Desculpa, estúdio. Vamos lá. A gente vai ter então uma despesa de encargos, tá? Que vai ser 20 mil reais, 6% ao mês, vezes 2 meses. Portanto, a minha despesa total de encargos vai ser 1.200 reais por mês. Desculpa, 1.200 reais, né? E basicamente isso a cada mês, então a gente vai contabilizar isso 2 vezes, tudo bem? Simples assim. O meu empréstimo começou nessa data 0 aqui e termina dia 28/2. Como que ficaria a contabilização neste caso? Simples assim, vamos lá. Fiz o empréstimo, vai entrar
dos 20 mil reais que eu captei, né? 19.500 do banco, porque teve um descontinho, por exemplo, de tarifa de abertura de crédito, alguma taxa administrativa do banco, no IOF no caso, mas vai para o resultado da mesma forma. Então eu tenho aqui despesas bancárias, débito, e tenho bancos, débito, fechando 20 mil reais. Isso aqui é resultado, isso aqui é ativo. Tudo bem? Isso aqui me fechou débito, 20 mil reais. Onde é o meu crédito? O meu crédito é lá no meu passivo, tá aqui, passivo, na minha continha de empréstimos, 20 mil reais. Continuando, o que mais que nós temos aqui? Considere que um mês passou. Ah, mas é parcela única, Zé Leandro, não tem juros agora. Tem. Independente de quando vença a parcela ou o seu empréstimo, você tem que fazer o cômputo dos juros. No caso, a gente acabou de fazer a continha, era R$ 1.200 por mês. Ou seja, eu vou debitar R$ 1.200 lá no resultado, contra meu empréstimo, para corrigir exatamente sobre isso. Exatamente isso. Então, eu tenho minha despesinha de juros, que eu vou jogar débito lá no resultado, e vou jogar um crédito lá em empréstimo no valor de R$ 1.200. Crédito aqui, débito aqui. Notem que eu não devo mais 20 mil reais agora. Eu devo 21.200. Fiz a correçãozinha do meu empréstimo. Continuando, pessoal, já que nós estamos quase acabando, considere que 2 meses se passaram. O que nós vamos fazer? Simples assim, eu vou contabilizar mais uma parcelinha de juros, mais uma apropriação de juros, e depois a gente faz a quitação. Então, vamos lá? Como que ficou? A apropriação de mais uma despesa. Despesa de juros de R$ 1.200, resultado. Contra o quê? Contra empréstimo. Já tinha 1.200 que eu tinha contabilizado mês passado, mais 1.200 aqui no passivo, portanto, agora eu tenho o quê? Eu devo R$ 22.400. Simples assim. Vamos lá? Quitação do empréstimo. O que eu vou fazer? Vai sair do meu banco, lá da minha continha do ativo crédito, os 22.400, e eu vou debitar empréstimo o valor de 22.400 e a gente encerra essa contabilização. Eu espero que vocês tenham compreendido, falamos bastante sobre empréstimos, fizemos alguns exemplos práticos aí de contabilização e a gente se vê num próximo encontro, numa próxima aula. Obrigado!